Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Como passaram a semana? Tudo bom, né? Então hoje eu vou fazer um resumo aqui para vocês do romantismo e do realismo. Nós vimos lá então, né, na aula passada, o surgimento das academias, né? Que elas surgiram em função principalmente para criar um padrão ali para confecção de móveis, de tapeçaria, de porcelana, etc. Então assim surge a arte acadêmica e também vão surgir as escolas de pintura e de desenho. Então a gente sabe que o desenho e a pintura acadêmica são aqueles que são lineares, né? É uma escola linear e o desenho é importantíssimo aí na estética acadêmica. Agora aqui no romantismo é um movimento que vai surgir no século XIX, principalmente em oposição ao neoclassicismo, que era a estética do século XVIII. Então, os artistas românticos eles estavam mais preocupados em representar ideais e sonhos do que qualquer outra coisa. Então, eles não queriam mais lutar, por exemplo, contra aquela estética monárquica, né? Não lutar contra o neoclassicismo, mas desenvolver, né, padrões estéticos para representar esses ideais. E eles vão encontrar nos acontecimentos políticos e sociais os elementos que eles precisavam para representar esse sonho e esse idealismo, né, da arte romântica. Então, nós vamos observar aqui primeiro a obra do Goya, né, que é um pintor espanhol, porque o romantismo ele acontece em toda a Europa, principalmente na França, Espanha e Inglaterra. Então, aqui essa é uma das obras principais, né, o 13 de maio, que tem aqui na página 79, onde ele representa um fuzilamento. Então, que tipo de emoção que pode causar em quem olha essa obra, né? Você sente uma emoção. Então, o artista ele consegue atingir quem está observando, porque você fica comovido tal de ver, né, uma atrocidade dessa, que era o que aconteceu ali na Espanha, né? Nesse momento aí do 13 de maio. E a outra obra que vai ser muito representante do romantismo é A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, que mostra ali na Revolução Francesa. É uma alegoria, né, essa obra, porque tem a liberdade sendo representada por uma mulher que está empunhando a bandeira da França. Então, o que a gente vai perceber aqui? Que esses dois artistas aqui, tanto o Delacroix quanto o Goya, eles vão usar a luz e sombra, que é lá do Barroco. Então, a gente vê que é uma pintura dramática, assim, ele usa a luz e sombra para acentuar esse caráter de dramaticidade da obra. E uma característica principal do romantismo, né, além de causar essa emoção aí, e essa pintura idealista, eles são coloristas, né? Então eles usam a cor para intensificar as emoções. E nós vamos ter também aqui na Inglaterra dois outros pintores dessa estética romântica, que é o William Turner e o John Constable. Mas esses dois pintores eles são paisagistas, né? Eles já estão preocupados assim em outro tipo de representação. Nós vamos ver que esses dois pintores aqui, eles são precursores do impressionismo, que é o que a gente vai ver mais para frente, né? Porque lá no século XIX agora vem o realismo e depois vem o impressionismo, que vai romper com a linha. Aí temos a análise dessas obras aqui, que vocês podem observar, né? Sempre olhando para essa característica aí de causar emoção em quem está observando, né? No 13 de maio tem todo aquele sangue ali, a pessoa rendida, mesmo assim ela é fuzilada. Na outra é uma barricada, a Revolução Francesa, a gente sabe que até os jovens, né, pegaram armas para lutar ali na França. E essa questão política e social da obra, tá bom? Isso é o principal que vocês têm que gravar aí do romantismo. Depois nós vamos ver também uma outra obra importante do Delacroix, é a Barca do Dante,
que também ele usa também, né, aquela coisa lá do barroco da luz e sombra, e vai retratar essa cena aí da Divina Comédia do Dante Alighieri, que isso já está dentro da literatura, né? A Divina Comédia é uma obra literária que também é muito importante a gente citar nesse momento. Ele vai citar o Dante Alighieri, né? Com essa obra aqui da Divina Comédia, e vai citar também o Victor Hugo, que era um importante escultor ali dessa estética romântica, tá bom? Então, a obra do Victor Hugo, principal que ele cita aqui, é o Corcunda de Notre Dame, que a gente já falou, né, que morava lá dentro da catedral e tal. Então, tem esses dois escritores aí desse período romântico que são importantes da gente conhecer, tá bom? Aí tem imagens aqui, né? Tem um monumento aqui, uma estátua ao Victor Hugo, uma gárgula aqui na página 93 e uma fachada da Catedral de Notre Dame, que é onde aconteceu esse romance aí do Corcunda de Notre Dame, tá bom? Bom, nós vamos ver aqui então, que agora vamos já partir para a estética realista. Então, por exemplo, para um pintor romântico, o ideal vinha primeiro do que a realidade, mas para um pintor realista, a realidade vem primeiro. Então, os pintores realistas, eles queriam retratar a realidade exatamente como ela é, né? Em todos os seus aspectos. Então, eles se aproximaram muito da natureza. Nós vamos ver aqui. Então, como que foi surgindo essa estética? Então, toda aquelas pessoas que estavam a serviço do rei, aquele idealismo dos românticos, né, retratando pinturas sociais e políticas, mas onde estavam as pessoas simples? Onde estavam as pessoas comuns? Quem que trabalhava, né, no pesado ali para providenciar comida, fazer todo aquele serviço? Onde estavam essas pessoas? Por que elas nunca foram retratadas? Então, por exemplo, dentro da estética neoclássica e do romantismo, havia encomenda de obras. Mas quem queria encomendar, por exemplo, uma obra de uma velha carregando um feixe de lenha? Então, os pintores realistas, eles não estavam preocupados com encomenda. Eles estavam preocupados em retratar aquilo que era importante para eles. Retratar essa realidade nua e crua, como que ela é, do trabalho, né, das pessoas ali nos seus afazeres do dia a dia. Essa que era a preocupação dos artistas. Essa aproximação também com a natureza foi um fator importante. Alguns artistas, eles foram, né, existia uma floresta que ficava região de Fontainebleau, né, que se situa entre Paris e Barbizon. Então, os pintores que foram para esse lugar ali para retratar a natureza, eles mesmos se denominaram Escola de Barbizon, que era esse povoado que tinha aí. Então, eles estavam ali explorando a floresta de Fontainebleau e retratando o dia a dia. Então, a gente começa a ver o quê? Trabalhadores do campo, né, pessoas nos seus afazeres, assim, lá fora, foram pintar lá fora. A gente já vai ver que isso também são precursores do impressionismo, que são os pintores que saem dos ateliês. Então, por exemplo, o Jean-François Millet, né, ele retrata aqui as respigadeiras, ó, que estão num campo de trigo trabalhando. Quer dizer, é um trabalho do dia a dia, né? Olha a dureza, a gente vê a dureza, as mulheres aí abaixadas, né, trabalhando. Então, a preocupação deles era retratar isso daí. Então, esses pintores, eles fugiram assim daquelas regras acadêmicas, né, daquela unicidade, perfeição. Às vezes a gente olha, parece que tem até uma penumbra em cima da pintura, que é o caso dessa obra que a gente percebe. Aqui também ele vai citar um outro artista que é o Corot. Então, Jean-François Millet e Jean-Baptiste Corot é um pintor importante também. Na pintura do Corot já vai aparecer a arquitetura fazendo parte da paisagem, como a gente vê aqui na página 107, a Catedral de Chartres, que ele retratou aqui. Então, está no Museu do Louvre.
Agora, um dos principais artistas aí do realismo é o Courbet. Então, o Courbet, assim, ele foi um artista assim, muito importante dessa estética, e ele foi criticadíssimo, porque ele começou a pintar obras enormes. Então, tem essa obra aqui, que é o Ateliê do Artista, eu expliquei para vocês da outra vez. Isso, assim, esse tipo de detalhe não é importante vocês saberem. Mas, assim, o que tem de importante, para vocês terem uma ideia de como era o pensamento do pintor realista, esse pintor aqui, o Courbet, ele falou assim, ó: ah, vocês querem que eu pinte um anjo? Traz o anjo aqui na minha frente que eu pinto. Então, o anjo a gente sabe que não existe, é coisa, né, da imaginação, né? E então era esse o pensamento deles: traz um anjo aqui que aí eu pinto. Então eles não pintavam aquilo que não fosse a realidade. Então não é difícil para entender, né, gente? Ele também pinta, né, o velório de um tio dele, nossa, é rejeitado lá na academia, que era o salão anual que tinha ali, né, para eles exporem os seus trabalhos. Pessoal, é isso. Depois aqui no fim do capítulo, ó, ele vai falar também daquela lavadeira do Daumier, lembra? Da lavadeira que tá chegando com a trouxa de roupa. É um pintor importante também. Mas ele, vocês podem notar aqui na página 111 que ele não dá muita importância lá pro fundo da obra. Ele é um pintor que ele trabalha com caricatura e ele vai dar importância o quê? Para retratar essa cena do dia a dia aí, uma lavadeira. Aí ele vai falar também aqui da música do Cartola, né, que é importante vocês saberem, tá? Talvez eu até faça uma pergunta sobre isso, né, que o Cartola, ele compõe, né, essa música aí, Saboa Mulata, e é um dos principais músicos brasileiros aí, né, que é uma música que vai representar o samba brasileiro diante do mundo, que é um tema realista também. Tá joia, pessoal? Então, é isso sobre o romantismo e o realismo, e também, para finalizar aqui o realismo, o escultor Rodin, que é o único escultor realista. Então a gente sabe que ele vai lá para a Europa, ele conhece lá a escultura clássica, né, lá dos pintores, do Michelangelo, do Bernini, etc. Mas ele foi muito criticado porque ele deixava as obras sem terminar, o Rodin. Então quando você olha para uma obra do Rodin, parece que não está acabada. E ele gostava de fazer isso, para dizer que a realidade era essa, é você tirar uma coisa de dentro da pedra. Então, é muito expressiva a obra dele, né? Ele trabalha com muita emoção, né? Tem emoção aqui na obra do Rodin, mas tem muita realidade, né? Ele trabalha com gente. Ele põe uma pessoa ali posando para ele, né? Para ele retratar ali essas poses, né, incomuns, né? Parece que ele pega a pessoa de surpresa num abraço, numa pessoa espreguiçando, ou então ela... Assim, de surpresa, cenas da realidade também. E a gente sabe que quem influenciou muito o Rodin foi a namorada dele, a Camille Claudel. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. É isso, então. Tranquilo, né, gente? As dúvidas nós tiramos na nossa live, tá bom? Beijo grande para todos. Tchau, tchau.